forma de democratizar o acesso ao serviço público, né? Torna o processo, que é então um processo moroso e custoso, um processo eficiente, um processo que vai ao encontro do interesse do aluno, porque ele não só concorre para vagas efetivas, como vagas de cadastro reserva também. As inscrições estão abertas até sexta-feira. Para os cargos de nível superior, a taxa de inscrição é de R$ 90 e para nível médio, R$ 60. Tu vais fazer uma prova única, vais te inscrever para uma prova única, distribuída em 8 blocos temáticos, dos quais os 7 primeiros destinam-se a vagas de nível superior, o 8º, então, bloco intermediário, que concentra o maior número de vagas, se destina a alunos que têm nível médio. Nele, os alunos prestarão, então, uma prova de caráter eliminatório e classificatório de língua portuguesa, 15 questões, matemática também, 15 questões. E aí nós temos 2 disciplinas que geram um certo estranhamento nos alunos, uma vez que é uma nomenclatura que não é comum aparecer nos concursos. As disciplinas, então, intituladas Realidade Brasileira e Noções de Direito. No Rio Grande, os principais conteúdos são português e história naval. É necessário que ela delimite muito bem o perfil da banca para a qual ela vai prestar o concurso, que ela domine e conheça profundamente os conteúdos programáticos do edital, que ela possa também conciliar, além do seu conhecimento teórico, uma praxis de exercícios, uma prática constante de exercícios, em especial focados nas provas anteriores. Despertado o interesse. Olá, galera da casa, esta que vos fala, a professora Pamela Damasceno. Pamela trabalha há 12 anos preparando alunos para concursos. O verbo concorda com o núcleo do sujeito tanto em termos de número, singular e plural, quanto em termos de pessoa. É uma rotina intensa de aulas, que hoje chegam de forma virtual para os alunos. Tende, em suma, a conciliar o conhecimento teórico a uma praxis de exercícios, né? Ele tende, de fato, reconhecer, identificar muito bem o perfil desta banca. E, para tanto, valendo-se tanto de conhecimento restabelecer a comunicação com a professora. Professor, a dica... Vamos lá, a senhora estava falando sobre a dica. A principal dica para aqueles que vão realizar a prova do Enem nesse domingo. Conforme todos bem sabemos, a prova do Enem trata-se de uma prova de fôlego. Portanto, convidamos o nosso aluno a iniciar sempre pela leitura do comando da questão, do enunciado propriamente, de preferência marcando as palavras-chave. Se necessário for ler o texto de apoio, principalmente em se tratando da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, fica aqui o convite para que o aluno não esqueça, em hipótese alguma, de ler a referência bibliográfica. Ela auxiliará, inclusive, a identificar o gênero textual da questão, de modo que o aluno consiga estabelecer, enfim, né, identificar os objetivos, o público-alvo daquele gênero. Lembre, né, a prova do Enem, ela trabalha com distratores, elementos que ali estão para confundir o aluno. De que forma o Enem articula esses distratores? Existem alternativas que apresentam início acertado, entretanto, final equivocado. E existem alternativas que vão ao encontro do texto de apoio, entretanto, que não atendem ao que é solicitado pelo comando, pelo enunciado da questão. Então, fiquem atentos a esses possíveis distratores. Pegadinhas. Sim, exato. O início da questão está adequado, entretanto, a justificativa não é acertada para aquela questão, ou mesmo o fato de trazer uma alternativa que vai ao encontro das ideias abordadas pelos textos norteadores, pelos textos de apoio, mas que, em verdade, não correspondem à expectativa da questão, ao que o comando propriamente exige. Então, essas seriam dicas bem importantes nesse sentido, né? Professora Pamela Damasceno, muito obrigado pela participação. Domingo, olha só. Se tratando da prova de linguagens a ser realizada no próximo domingo, sugiro que tu te dediques ao estudo dos gêneros textuais, competência 1, com enfoque especial para o cartaz, a propaganda, tanto institucional quanto comercial, o quadrinho, a charge, bem como as funções sociais mobilizadas por esses gêneros e as posições críticas por eles assumidas. Em se tratando
falando de gramática propriamente, tu tens que reforçar os elementos que concorrem para que a progressão temática se dê, bem como os elementos que estruturam. Os concursos públicos, eles investem muito no ambiente virtual. Nós ministramos um número sem fim de horas semanais, até porque uma vez gravadas as aulas, nós temos todo um cuidado com edições, enfim, né? Para entregar um material de qualidade aos alunos. E eu hoje trabalho em 5 instituições, né? Entre concursos públicos e pré. Não se inscreveu para o concurso público nacional unificado, tem só até amanhã, viu? São quase 7.000 vagas em 21 órgãos do governo federal. E já tem muita gente se preparando na expectativa de virar servidor público e seguir na carreira pública. O primeiro concurso público nacional unificado ganhou o apelido de Enem dos concursos. É um modelo inovador que fará a seleção conjunta para a ocupação de 6.600 vagas em 21 instituições do governo federal. E mais de 60% das vagas de nível superior não exigem graduação específica. Algumas têm salário inicial de R$22 mil. Uma forma de democratizar o acesso ao serviço público, né? Torna o processo, que é então um processo moroso e custoso, um processo eficiente, um processo que vai ao encontro do interesse do aluno, porque ele não só concorre para vagas efetivas, como vagas de cadastro reserva também. Tu vais fazer uma prova única, vais te inscrever para uma prova única, distribuída em 8 blocos temáticos, dos quais os 7 primeiros destinam-se a vagas de nível superior, o 8º, então, bloco intermediário, que concentra o maior número de vagas, se destina a alunos que têm nível médio. As inscrições estão abertas até sexta-feira. Para os cargos... Tu vais fazer uma prova única, vais te inscrever para uma prova única, distribuída em 8 blocos temáticos, dos quais os 7 primeiros destinam-se a vagas de nível superior, o 8º, então, bloco intermediário, a alunos que têm nível médio. Falemos um pouquinho desse bloco 8, que é o bloco, enfim, com o número mais significativo de alunos. Nele, os alunos prestarão, então, uma prova de caráter. Ele traz, é um concurso que traz 6.640 vagas para ingresso em 20. Exato, e isso faz com que o aluno, então, ele se inscreva em um bloco temático, concorra a todas as vagas deste bloco, e é uma forma de democratizar o acesso ao serviço público, né? Torna o processo, que é então um processo moroso e custoso, um processo eficiente, um processo que vai ao encontro do interesse do aluno, porque ele não só concorre, e gera um certo estranhamento nos alunos, uma vez que é uma nomenclatura que não é comum aparecer nos concursos. As disciplinas, então, intituladas Realidade Brasileira e Noções de Direito. Terá uma vaga. Os últimos detalhes para o Enem dos concursos foram definidos esta semana por representantes do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos com autoridades gaúchas. De língua portuguesa, em que as questões gramaticais, nós temos um trato de gramática textual. Todas as questões gramaticais, elas remontam seu contexto discursivo de produção textual. Nós temos aí 3 textos, um primeiro texto contextual, histórico-contextual, que traz um episódio que é do conhecimento de todos, nós tínhamos aí até então, né, com as 25 questões, porém ela dá uma abordagem diferente